Nascido em abril de 1564, possivelmente no dia 23, William Shakespeare foi, sem dúvida, um gênio. Mas ele é também um produto do seu tempo e a cristalização perfeita de um longo processo que se inicia quando a Igreja Católica começa, no século XII, a apresentar nas igrejas inglesas as pequenas dramatizações interpretadas por monges que começam com a ressurreição de Cristo e foram sendo tão bem recebidas por seu rebanho que, ao longo de pouco mais de um século, já contavam toda a história contida na Bíblia, da Gênese até o juízo final. Quando os textos começaram a serem em inglês, o público ficou tão grande que, a certa altura, os espetáculos tiveram de sair de dentro das igrejas, como aconteceu na França e na Espanha. Mas na Inglaterra, em lugar de passarem a ser apresentados por irmandades leigas, os textos passaram para as mãos das guildas, corporações de ofício, todos eles exercidos por homens, o que explica por que, até mesmo no tempo de Shakespeare, o teatro inglês não tinha atrizes. No século XV, com a Reforma, veio o começo do fim do teatro religioso. Mas a essa altura já haviam aparecido aqueles que gostaram de se representar e começaram a abandonar suas profissões para se tornarem atores. Não sendo o teatro um ofício reconhecido, esses primeiros atores eram chamados de homens sem amo, o que era inadmissível na Idade Média. E a solução para tentar viver de teatro era buscar um patrono, o que permitia que os grupos se apresentassem como os homens do Lord fulano de tal, e com isso não pudessem mais ser presos por fazerem teatro. Quando esses grupos leigos apareceram, ficaram proibidos os textos religiosos e, por necessidade, começaram a aparecer autores. Para o que se chama de teatro elisabetano pudesse aparecer, foi necessário que acontecessem várias coisas. O inglês moderno data de 1500 e em 50 anos já estava produzindo poetas de primeira linha. E quando Henrique VIII separou a Igreja Inglesa da Católica Romana, ele enobreceu vários comerciantes ricos, protestantes, por necessidade política. Isso fez com que a classe média, entrevendo a possibilidade de ascensão social, aprimorasse seu nível de vida de vários modos, inclusive o interesse pelas artes. As antigas dramatizações dos atores ambulantes não satisfaziam mais a nobreza e agora nem a classe média. E as mudanças no teatro se deram quando um grupo de jovens autores, vindos da classe média, misturaram elementos do velho teatro medieval popular com o teatro romano que eles conheceram na escola e na universidade. Do teatro popular, ficaram com a observação do mundo à sua volta e com a ação acontecendo no palco, graças à imaginação do público. Dos romanos, tiraram a ideia de um desenvolvimento cuidadoso de uma história contada em 5 atos, com a ideia de um protagonista carregando consigo esse desenvolvimento. E a preocupação com a beleza da linguagem, do aproveitamento da fala poética. Ignorando as regras que a Renascença italiana elaborou e a França adotou, esses jovens university wits, os talentos universitários, tiveram total liberdade para criar peças cuja única exigência era render bem no palco, encantando pela ação e pela sonoridade do texto. Para os atores dessa época, acostumados a se apresentarem nos pátios internos das hospedarias, onde usavam como palco as carroças, que eram também o seu transporte, foi criado um novo tipo de teatro. O primeiro deles, chamado simplesmente The Theatre, o teatro, porque não havia outro,
era um quadrilátero em torno de um espaço vazio para o qual se projetava o que vier a ser chamado o palco exterior. Na face do edifício, que servia de fundo para o palco, havia duas portas e no centro, já dentro da própria estrutura da parede, o palco interior, acima do qual havia um palco superior, que vai ser usado para a cena do balcão de Romeu e Julieta. O teatro era a céu aberto e cabia aos textos e aos atores levar consigo a imaginação do público para onde quisessem. Para esse teatro, e seguindo esses exemplos de dramaturgia, é que Shakespeare escreveu sua obra. E vale a pena lembrar disso quando se lê ou se vê as suas famosas peças.